Olá, guerreiros! Dando continuidade ao nosso curso de geometria plana, vamos falar agora dos ângulos, tá? Famosos ângulos aí. O que é um ângulo? Ângulo é a figura formada por duas semirretas de mesma origem. Então aqui eu tenho uma semirreta que começa aqui em O e que sobe, chamei de semirreta R, e a semirreta que começa aqui em O também e que vai para a minha direita, que eu chamei de semirreta S. Essa figura formada pelas duas semirretas é o ângulo. Ângulo é a figura em si. Eu já vi gente falar assim que o ângulo é esse afastamento entre as semirretas. Não. O afastamento é o valor do ângulo, é quanto o ângulo mede. Tá? A figura em si é o meu ângulo, em que essa origem das semirretas a gente chama de vértice. Ele é o vértice do nosso ângulo. As semirretas que formam esse ângulo são os meus lados. Os pontos que estão aqui na parte de dentro do meu ângulo são meus pontos internos. E os pontos que estão aqui na parte de fora do meu ângulo são meus pontos externos. Beleza? Então aqui nós temos nosso ângulo, com seu vértice, seus lados, pontos internos e externos. Tipos de ângulo. Ângulos consecutivos. Eu vou chamar de ângulos consecutivos aqueles ângulos que possuírem um lado em comum. Se tiver um lado em comum, são consecutivos. Então aqui eu tenho o ângulo ROS e o ângulo SOT. Eles são ângulos consecutivos? São, porque esse lado OS pertence aos dois. São ângulos consecutivos. Se eu pegar aqui esse ângulo grandão aqui, ó, ROT, pegar o grandão e o pequeno de cima, ROT, e o de cima, ROS, eles são ângulos consecutivos? São ângulos consecutivos, porque o lado OR pertence aos dois. Se eu pegar o grandão de novo, ROT, e o de baixo, SOT, eles serão ângulos consecutivos? Sim, serão consecutivos porque o lado OT pertence aos dois. Beleza? Bom, ângulos adjacentes. Adjacentes são ângulos consecutivos, então obrigatoriamente eles têm que ter um lado em comum. Porém, sem pontos internos em comum. Eles são separados, são distintos um do outro. Então aqui, esse meu ângulo de cima, ROS, e o de baixo, SOT, eles são consecutivos? São. Vamos ver se eles são adjacentes. Os pontos internos do ângulo de cima são esses aqui. Os pontos internos do ângulo de baixo são esses aqui. Esses dois ângulos possuem algum ponto interno em comum? Não. Eles são separados um do outro. Então eles são adjacentes. Então eles são consecutivos porque possuem o lado OS em comum e como o ângulo de cima não se mistura com o ângulo de baixo, eles são adjacentes, são separadinhos. Agora, se eu pegar o ângulo total, o ângulo grande, ROT, e o de cima, ROS, eles são consecutivos? São, porque o lado OR pertence aos dois. Serão ângulos adjacentes? Não, porque tudo que pertence ao pequenininho pertence ao grandão também. Tem ponto interno em comum, então não são ângulos adjacentes. Por fim, nossos queridos e amados ângulos opostos pelo vértice, famosos ângulos do tipo OPV, oposto pelo vértice, muito comum em prova, em exercício. Né? O que são ângulos opostos pelo vértice? São ângulos formados por retas concorrentes, retas que possuem um único ponto em comum. Só existe ângulos opostos pelo vértice se as retas forem concorrentes. Tá? Então aqui minha reta S e minha reta R concorrem por esse ponto, determinando aqui ó, esse par de ângulos aqui, que são meus ângulos opostos pelo vértice. Tá? Propriedade dos ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes, eles possuem a mesma medida. Esse ângulo aqui sempre vai valer a mesma coisa que esse ângulo aqui, porque são ângulos opostos pelo vértice. Da mesma maneira que esse ângulo aqui também vai valer a mesma coisa que esse, pelo mesmo motivo, são ângulos opostos pelo vértice. Show? Bom, bissetriz. O que é uma bissetriz? Bissetriz é uma semirreta que divide um ângulo ao meio. Tá? Então, ó, digamos que esse ângulo aqui ele meça 60 graus. Tracei essa semirreta aqui. Se aqui vale 30 e aqui vale 30, essa aqui é a bissetriz do ângulo de 60. Tracei essa semirreta aqui. Se esse ângulo aqui vale 40 e a semirreta é bissetriz, aqui vai valer 40 também e tudo vai valer 80. Então, bissetriz é a semirreta que divide o ângulo ao meio. Beleza? Vamos continuando. Vamos lá, guerreiros. Ângulo formado por bissetrizes de ângulos adjacentes. Questão clássica de prova também. Tenho aqui um ângulo A, tenho aqui o ângulo B, tracei a bissetriz do ângulo B, tracei a bissetriz do ângulo A
e x aqui é o ângulo formado por essas bissetrizes de ângulos adjacentes, que é o caso de A e B. Como é que a gente calcula esse ângulo formado por essas bissetrizes? Bom, se isso aqui é a bissetriz de A, então aqui vai valer a metade de A sobre 2, assim como aqui também vai valer A sobre 2. Se isso aqui é a bissetriz de B, então aqui vai valer B sobre 2 e aqui também vale B sobre 2, beleza? Bom, o ângulo x que eu quero, ele vale o quê? Ó? A sobre 2 mais B sobre 2. A sobre 2 mais B sobre 2. Então, x é igual a A sobre 2 mais B sobre 2. Como tem o mesmo denominador, não preciso fazer o MMC, posso operar em cima direto. Então, x é igual a A mais B sobre 2. Está aí a fórmula. Tá vendo? Então, se eu quero calcular quanto é que vale o ângulo formado por bissetrizes de ângulos adjacentes, basta eu somar os ângulos, ó, A mais B, e dividir por 2. É a semissoma dos ângulos adjacentes. Beleza? Unidades de medida. Como é que a gente mede ângulos? Bom, primeiro grau, depois radiano. Grau também chamado de unidade sexagesimal. Imagina que a gente tem aqui uma circunferência. A gente vai dividir essa circunferência em 360 partes iguais. Vou dividir a circunferência em 360 partes iguais aqui. E cada ângulozinho desse aqui, que vale 1 sobre 360 da circunferência, a gente vai chamar de 1 grau. Esse é o grau. Grau é o arcozinho, é o ângulozinho que vale 1 sobre 360 da circunferência. Beleza? Ângulos notáveis aqui que a gente tem, ó. 0 grau, 90 graus, 180 graus, 270 graus, quando completar uma volta, 360 graus. Lembrando que na circunferência meu ângulo gira no sentido anti-horário, ele gira no sentido anti-horário, e cada quarto de circunferência desse aqui eu chamo de quadrante. Então aqui eu tenho o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante. Beleza? Bom, o grau, além de existir puro como grau, ele também tem seus submúltiplos, tá? Então eu posso falar que 1 grau, ele vale 60 minutos de grau. E que 1 minuto de grau, ele vale 60 segundos de grau. Então, se eu descobrir nas minhas contas lá que eu achei um ângulo que vale 2,5 graus, não tem isso aqui na múltipla escolha. Mas eu sei que se 1 grau vale 60 minutos, meio grau vai valer 30 minutos. Então, 2,5 graus é a mesma coisa que 2 graus e 30 minutos. E isso aqui tem na múltipla escolha. Show? Bom, radiano, que é a nossa outra unidade de medida angular, que é a unidade adotada no Sistema Internacional, no SI. Beleza. Como é que a gente chama a distância do centro de uma circunferência até a sua borda? É o raio. Então, isso aqui é o raio. Então, imagine que a gente pega esse raio daqui, arranque o raio da circunferência, dobre ele um pouquinho e ponha esse raio aqui sobre o arco de circunferência. Então, aqui, ó, eu vou ter um arco que é numericamente igual ao raio da circunferência. Eu não estiquei nem comprimi, eu só dobrei o raio e botei ele ali. Aí venho aqui e traço, ó, um outro raio, determinando aqui um ângulo. Esse ângulo aqui na circunferência, a gente chama de ângulo central. Quando eu falar aqui de círculos e circunferência e falar da parte angular na circunferência, a gente vai ver que tem vários tipos de ângulo na circunferência. Ângulo inscrito, ângulo central, ângulo de segmento, ângulo excêntrico interno, externo e por aí vai. E cada um tem sua maneira de ser calculado. O ângulo central, ele tem a propriedade de ser numericamente igual ao arco que ele está enxergando. Então, se esse arco aqui ele mede 60 graus, o ângulo vai valer 60 graus. Se o ângulo vale 80, o arco vai valer 80. Sempre que ele estiver no centro da circunferência, ele vai ser numericamente igual ao arco que ele está enxergando. Tá? Então, o que a gente tem aqui, ó, é um ângulo central que enxerga na circunferência um arco numericamente igual ao seu raio. Esse é o ângulo de 1 radiano. Então, um radiano é o ângulo central que enxerga na circunferência um arco numericamente igual ao raio. Beleza? E quais são os ângulos notáveis aqui de radiano? Aqui eu tenho 0 radiano, aqui em cima π sobre 2 radianos, aqui π radianos, aqui embaixo 3π sobre 2 radianos e quando completar uma volta, 2π radianos. Antigamente costumava cair muito questão em prova e pedia-se conversão. Quantos radianos equivale a 30 graus? Quantos graus equivale π sobre 5 radianos? E por aí vai. Não tem costumado cair muito isso não.
Mas se cair, basta você fazer uma regra de 3 simples. Bota lá 180 graus está para π radianos, assim como 30 graus está para x. Multiplica cruzado, acabou o problema, tá? Mas vamos falar da classificação dos ângulos em graus. O que é um ângulo raso, um ângulo reto, um ângulo obtuso? Vamos falar disso agora. Vamos lá, guerreiros. Classificação dos ângulos em graus, tá? Ângulo agudo. Eu vou chamar de ângulo agudo todo e qualquer ângulo que for menor que 90 graus. Então, deixei aqui pontilhado a marcação de 90 graus. Qualquer ângulo menor que 90 graus, eu vou chamar de ângulo agudo. 30, 60, 80 são ângulos agudos. Porque quando eu cravo aqui 90 graus, eu tenho o ângulo reto. O ângulo reto é o ângulo de 90 graus. E é o ângulo mais importante da geometria. Ele é tão importante que ele é simbolizado de uma maneira diferente. Ó. É um quadradinho com um pontinho no meio. Todos os outros ângulos são simbolizados por arcos de circunferência. O ângulo reto ele é formado quadradinho com pontinho no meio, simbolizado por isso. Tá? Pode estar um ângulo todo torto, mas se aparecer esse símbolo aqui, aquele ângulo é um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus. Não se confundam com isso. Passei um pouco de 90 graus, tem um ângulo obtuso. Ângulo obtuso é todo o ângulo que é maior que 90 graus e menor que 180 graus. Então tem aqui um ângulo obtuso. Ó. Esse ângulo aqui ele é maior que 90 e menor que 180. 120, 110, 140 são ângulos obtusos. Quando eu desço aqui tem um ângulo completamente aberto, tem um ângulo raso. Esse é o ângulo de 180 graus. O ângulo raso ou de meia volta é o ângulo de 180 graus, que também é um ângulo extremamente importante. Tá? Desci um pouquinho de 180, tem um ângulo reentrante. O ângulo reentrante é todo o ângulo que é maior que 180 graus e menor que 360 graus. Um ângulo muito usado em questões que envolvem ângulos entre ponteiros de relógio, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, o reentrante é o ângulo maior que 180 e menor que 360. Quando eu completo uma volta, tem um ângulo cheio ou de volta inteira, que é meu ângulo de 360 graus. Então, essa é a classificação dos ângulos em graus. O ângulo pode ser obtuso, pode ser reto, pode ser agudo, pode ser reentrante, pode ser raso, pode ser de meia volta, de volta inteira, tá? São meus ângulos em graus, não se confundam. De novo, ângulo pode ser agudo, pode ser reto, pode ser obtuso, pode ser raso, pode ser reentrante ou pode ser o ângulo cheio de 360 graus. Show? Bom, ângulo formado por ponteiros de relógio. Quantos graus tem uma circunferência? 360 graus. Se eu pegar essa circunferência e dividi-la em 12 horas, quantos graus cada hora vai abraçar ali com ela? Se eu pegar 360 e dividir por 12, dá 30. Então eu tenho 30 graus em cada hora. 30, 30, 30, 30, 30 graus em cada hora aqui. 30 graus, 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 30 graus e 30 graus. 30 graus vezes 12 horas, 360 graus ali pra gente, beleza? Digamos que eu queira perguntar assim, qual é o ângulo formado pelos ponteiros de um relógio às 16 horas? 16 horas aqui então, meu ponteiro dos minutos vai apontar para o 12, o ponteiro das horas vai apontar para o 4. 16 horas são 4 horas. Se o cara me pergunta qual é o ângulo formado pelos ponteiros de um relógio às 16 horas, eu rebato a pergunta para ele. Qual o ângulo que você quer? Qual ângulo? Porque eu olho para a figura ali, eu vejo dois ângulos. Eu tenho esse ângulo aqui, que é o menor ângulo formado, e tenho esse ângulo aqui, que é o maior ângulo formado. Dificilmente, em questões que envolvem ângulos de ponteiro de relógio, a questão vai te perguntar qual é o menor ângulo formado ou qual é o maior ângulo formado. Ela vai te perguntar pelos nomes desses ângulos. Esses ângulos, no ponteiro de relógio, eles têm nome. O menor ângulo formado pode ser um ângulo agudo, um ângulo reto, um ângulo obtuso. O menor ângulo formado é chamado de ângulo saliente. Saliente. E a questão fala, determine o ângulo saliente às 15 horas e 20 minutos. O maior ângulo formado, ele é chamado de ângulo reentrante. Reentrante por quê? Porque vai ser sempre um ângulo maior que 180 graus e menor que 360 graus. Tá? Eu sempre vou ter um ângulo reentrante e um ângulo saliente, exceto às 6 horas em ponto, que eu tenho dois ângulos rasos, dois ângulos de 180 graus. Mas 6 horas e 1 segundo, eu já vou ter um saliente e um reentrante ali. Beleza?
Então, se eu perguntar qual é o ângulo saliente formado pelos ponteiros de um relógio às 16 horas. Bom, os ponteiros do relógio, eles vão formar um ângulo central ali, né? Porque o centro da circunferência é o ponto de encontro desses ponteiros, beleza? Então formam aqui um ângulo central, e o ângulo central ele é numericamente igual ao arco que ele está enxergando. Então aqui eu tenho 30, 60, 90, 120 graus. Então meu ângulo saliente aqui vale 120 graus. Quando o ângulo é cheio, 4 horas, 5 horas, 20 horas, é muito mais fácil você calcular o ângulo. Quando te der um ângulo quebrado, 15 horas e 30 minutos, 15 horas e 20 minutos, 18 horas e 23 minutos, qual é o ângulo saliente formado? Qual é o ângulo reentrante formado? Aí tem essa fórmula Bizu para a gente usar aqui, ó. Essa fórmula aqui, ela tem algumas picuinhazinhas que o cara pode derrubar vocês na prova. Que é o quê? Esse ângulo θ que você acha usando a fórmula, sempre vai ser o ângulo saliente. Sempre vai ser o menor ângulo formado. Então, esse ângulo θ da fórmula, eu sempre vou achar o menor ângulo. Se eu tiver que achar o maior ângulo na questão, eu vou usar a fórmula, depois eu vou fazer o que a gente chama de replemento. Eu vou fazer 360 menos o ângulo que eu achei. Aí eu vou ter a resposta que eu quero. Tá? A gente vai ver daqui a pouco essa parte de relações angulares. E aqui na parte de hora da fórmula, essa parte de hora aqui é sempre com hora de 0 a 12, nunca de 0 a 24. Então se eu perguntei aqui às 16 horas qual é o ângulo saliente formado, aqui eu não posso botar 16, eu tenho que botar 4. Tá? Não posso botar 16 não. Vamos fazer um teste aqui. Ó. Θ é igual ao módulo de 60 vezes a hora menos 11 vezes os minutos dividido por 2. Então 60 vezes a hora às 16 horas, minha hora é 4 horas. Menos 11 vezes os minutos. Às 4 horas em ponto, meus minutos valem 0. Isso aqui, ó, dividido por 2. 11 vezes 0 dá 0. 6 vezes 4, 24, com 0, 240. Então, tem 240 menos 0, dá 240 sobre 2. Módulo de 240 dividido por 2. O módulo de 240 é 240 sobre 2, 120. Olha lá. 30, 60, 90, 120, 120. Certinho, bateu. Vamos falar agora, pessoal, da parte de relações angulares. O que são ângulos complementares, suplementares e replementares. Vamos lá. Vamos lá, guerreiros, parte de relações angulares. Nossa parte final aqui da parte de ângulos dessa matéria. Bom, relações angulares. Ângulos complementares. Eu chamo de ângulos complementares os ângulos que somarem 90 graus. Exemplo, 50 e 40, 60 e 30, dois ângulos serão complementares quando eles somarem 90 graus. E o complemento de um ângulo é dado por 90 menos o ângulo em questão. Qual é o complemento de 10? 90 menos 10, 80. Qual é o complemento de 70? 90 menos 70, 20. Por aí vai. Se eu perguntar assim, qual é o ângulo que é igual ao dobro do seu complemento? Qual é o ângulo que é igual ao dobro do seu complemento? Sei que ângulo é esse? Não. Vou chamá-lo de x. Então, qual é o ângulo que é igual ao dobro do seu complemento? E o complemento de x é 90 menos x. Então, x vai ser igual ao distributivo aqui, 180 menos 2x. 2x vem para cá somando 3x igual a 180. O 3 passa dividindo. X igual a 180 dividido por 3. 60 graus. Qual é o complemento de 60? 90 menos 60. 30. E 60, ele é o dobro de 30? É. Então, realmente, ele vai o dobro do seu complemento. Se essa soma de ângulos não der 90 graus, e sim 180 graus, eu terei ângulos suplementares. Suplementares são dois ângulos que somam 180 graus. Exemplo, 180, 180, 150 e 30, e por aí vai, tá? E o suplemento de um ângulo é dado por 180 menos o ângulo. Mesma pergunta que eu fiz aqui. Qual é o ângulo que é igual ao dobro do seu suplemento? Qual é o ângulo que é igual ao dobro do seu suplemento? Então, aqui vai ficar x igual a 360 menos 2x. Então, 3x igual a 360, que acarreta um x igual a 120. Qual é o suplemento de 120 graus? 180 menos 120, 60. 120 é o dobro de 60? É. Então, está valendo também. Se essa soma angular não der 180 graus e sim 360 graus, terei ângulos do tipo replementares. Ângulos replementares são ângulos que somam 360 graus. E o replemento de um ângulo é 360 menos um ângulo. Agora, muito cuidado com isso, tá?
O complemento de um ângulo é 90 menos o ângulo. Complemento, não. Complemento é 90 menos alguma coisa. O suplemento de um ângulo é 180 menos o ângulo. O suplemento puro, não. Complemento é 90 menos. Suplemento é 180 menos. Replemento é 360 menos. Então, se eu perguntar assim, qual é o replemento do suplemento do complemento de um ângulo X? Qual é o replemento do suplemento do complemento de um ângulo X? Então, olha lá. Qual é o replemento? Replemento de quem? Do suplemento. Do suplemento de quem? Do complemento. Do complemento de quem? De um ângulo X. É isso, tá? Replemento do suplemento do complemento de um ângulo X. Aí é só resolver algebricamente, tá? Reparem que não tem sinal de igual, então vai ser aqui uma expressão algébrica, não uma equação. Então aqui 360 menos 180, sinal de menos fora, troco o sinal de dentro. Então 90 mais x. Então 360 menos 180 menos 90, 90 mais x. 360 menos 90 menos x. 360 menos 90, 270 menos x. Então 270 menos x é o replemento do suplemento do complemento de um ângulo x qualquer. Beleza? Existem várias questões na folha que eu vou disponibilizar para vocês aí no link da descrição do vídeo, que envolvem essas relações. O suplemento do triplo do complemento da metade de um ângulo é igual ao triplo do seu complemento. Que ângulo é esse? Vocês vão sempre usar essas relações. Replemento, 360 menos, suplemento, 180 menos e complemento, 90 menos. Show, galera? Bom, se vocês acham que as aulas estão ajudando vocês, se inscrevam no canal e marquem o sininho para vocês saberem quando tem aulas novas aí, quando eu subir com próximas aulas para vocês, tá? E, demais, quaisquer dúvida podem tirar por aqui comigo, podem fazer a folhinha, qualquer dúvida chama aqui que eu vou responder assim que possível, tá bom, galera? Um beijo no coração de todos e os...